quer entender um pouco mais sobre perdas de pessoas amadas? Bom dia! Fica então aqui conosco para o nosso novo item do nosso estudo, da nossa reflexão, que nós vamos estar tratando então hoje do início do item 21, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, e vamos estar falando da aflição da morte de pessoas amadas. Como a morte é um assunto que nós, em grande maioria, não gostamos de discutir, nem de pensar, muitas vezes nós evitamos esse tipo de conversa, mas o Evangelho está nos trazendo como uma das aflições que nós devemos estudar. Então nós pedimos a Deus, a Jesus e a Maria, nossa mãe, que nós encontremos forças, quando esse acontecimento acontecer na minha ou na sua vida. Porque a morte é uma certeza que um dia vai ocorrer. Vai ocorrer na sua família, na família do vizinho, na minha família, na minha casa, mas é algo que nós precisamos enfrentar. E nós precisamos encontrar forças para passar por esta circunstância, E vamos então estudar e refletir sobre o que Jesus, o que Kardec, o que os bons espíritos deixaram para nós sobre esse assunto, que para muitos é de extrema dor. Então que hoje nós encontremos forças para começar a semana com coragem e determinação, confiando que cada desafio, que cada problema, que cada adversidade, que cada dor e sofrimento que bate na minha porta ou na sua porta, vem a ser uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes, de nos amadurecermos espiritualmente. Porque também nós temos que pensar que a oração nos conecta com uma paz que vai além do entendimento. Ela nos fortalece para enfrentar as dificuldades. E com certeza a oração, a prece, vai fazer com que muitos de nós sejam consolados quando estivermos experimentando as perdas de pessoas amadas. Que Deus, que Jesus, que Maria e que os bons espíritos nos fortaleçam. E nós vamos buscar esse fortalecimento através da oração, através da prece. E aqui no Evangelho, no item 21, quando fala da aflição, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Assim fala: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixam os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Esse item 21, por ser um item extenso, é um item longo e é um item que a gente deve realmente refletir mais, até por ser um assunto que nós não gostamos de falar, de pensar. Nós dividimos em 5 partes.
E hoje nós vamos refletir sobre essa primeira parte. Então, com relação às perdas de pessoas queridas, de maneira natural, é que o mais velho morre antes, né? Então, isso não causa estranheza, né? O pai, o avô, o bisavô, o tio, o ancião, falecer, morrer, desencarnar antes que uma criança. Mas Kardec entra nesse texto, inicia, né, explicando a perda pelo ponto mais difícil de entender, que são as mortes prematuras, né? Por isso que realmente as pessoas muitas vezes, como está aqui no texto, se revoltam contra Deus, dizendo que Deus não é justo. Mas nós precisamos entender, né? Esse item todo vai falar sobre as mortes. E nós temos que entender que essa passagem é uma passagem necessária. E principalmente porque elas, né, as mortes de pessoas prematuras, de tenra idade, crianças, adolescentes, né, eles contrariam essa lei aparentemente natural, onde os mais idosos, os que viveram mais, deveriam falecer antes. Por exemplo, um jovem morre e o idoso fica. Um saudável morre e um doente fica. Mais para frente nós vamos ver, né? Morre uma pessoa boa e uma pessoa má fica viva. Então é mais difícil o entendimento. Fica mais difícil esse entendimento, né? Por que ocorre dessa forma? E essa visão nossa, né, de não querer entender que o jovem morre e o idoso fica, é porque nós temos uma visão, né? Temos uma visão e somos materialistas. Do lado de quem morreu, seja criança, seja adolescente, seja saudável, seja doente, ele está bem, né? Ele retornou para casa, ele voltou para nossa casa, né? Ele está bem, ele tem a compreensão por que passou por essa experiência. Ele sabe do que está acontecendo, né? Ele, na erraticidade, ele sabe de tudo o que aconteceu, por que ele desencarnou. Então, pela somatória de tudo que nós já estudamos, é de que estar lá no mundo espiritual é sempre melhor do que estar aqui, né? No mundo de provas e expiações, salvo os casos de suicídio, que eles vão e não estão melhor do que aqui, pelo contrário. Então, lá, quando nós desencarnamos, quando nós falecemos, quando nós morremos, nós vamos estar no nosso ambiente natural. É um ambiente natural do espírito, enquanto que aqui nós estamos aprisionados no corpo, né? E aqui no texto, o espírito, né, que está descrevendo Sansão, ele coloca que a dor, né, o coração de uma mãe, né, que se despedaça. E aqui então eles fazem essa comparação com a dor de uma mãe, né? Essa colocação da dor de uma mãe. E nós podemos ver que na Bíblia, né, a gente vê diversas vezes utilizado o amor de Deus como exemplo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tendo o amor de mãe uma comparação. O profeta Isaías, né, que era o profeta que Jesus citava muito, né, então deveria ser um dos profetas preferidos dele, ele faz uma referência do amor de uma mãe para entendermos o amor de Deus. Então, Deus falando para Isaías,
disse assim: uma mãe esqueceria do seu filho que foi gerado no seu ventre? E a resposta é quase que unânime, né? É não, uma mãe nunca esqueceria. E Deus continua: pois bem, mesmo que uma mãe esquecesse de você, eu nunca te esqueceria. Então, é para dizer assim, o quanto que o amor de Deus é grande por nós. Se o amor de uma mãe é enorme, o amor de Deus é mais grandioso ainda. Porque a finalidade do amor da mãe, né, de uma mãe, é nutrir o outro com afeto, com uma ligação afetiva. É dar para o outro um valor afetivo enorme, né? E a gente sempre conversa sobre como é que existe essa relação, né? Mãe e filho, mãe e filha, né? E a gente costuma chegar numa conclusão que existe um contrato especial e particular entre Deus e as mães, e que as cláusulas nós não conhecemos, porque é um amor tão sublime, mas tão poderoso, mas tão grandioso, que uma mãe dá a vida para o seu filho, para a sua filha, sem pensar. Então, nós iniciamos a perda de pessoas amadas, mas vamos deixar aqui o entendimento de que aquilo que nos parece que seja natural, do idoso ir antes do adolescente ou do jovem ou da criança, não é natural. Ela é aparentemente natural, né? O que nós temos que entender é que cada um, quando termina o seu ciclo, a sua jornada, está na hora de ir, de se recolher, de voltar para casa, voltar para o Pai. E nesse momento eu te convido, meu irmão, minha irmã, a fazermos a nossa oração. Acalma sua mente, acalma seu coração, fala com Deus e com Jesus com a maior sinceridade, a maior honestidade, a maior clareza. Fale de uma forma que você não falaria com mais ninguém. Fale de uma forma que só você conhece. Fale dos seus desejos, das suas necessidades, por mais pequena que seja, mas aquilo que te atormenta, aquilo que te aflige, aquilo que te adoece, aquilo que te dá sofrimentos e dores. Fala. Nosso pai, nossa mãe e nosso irmão estão te ouvindo. Eles estão nos ouvindo, bem como os bons espíritos, que estão aqui e estão aí com você, auxiliando-nos para que nós possamos, além de louvar e agradecer esses seres tão especiais, que nós possamos criar uma intimidade, mas tão grande com Deus, com Jesus e com Maria, que podemos estar nos conectando com eles a qualquer momento, a qualquer instante do nosso dia. Então, aproveita essa oportunidade, aproveita esse momento de conexão com esses seres tão especiais. Aproveitamos para agradecer a presença dos bons espíritos e dos espíritos superiores pela oportunidade deste nosso encontro. Agradeço você particularmente por estar deixando um momento da sua vida, seja de manhã, seja de tarde ou seja à noite, para esta reflexão,
para essa meditação e para esta oração. Faça desse momento o seu evangelho no lar. Convide seus parentes, né? A sua família, as pessoas que dividem a vida com você, para ouvirem juntos e depois comentarem sobre o que foi falado do Evangelho. Faça com que essa oração seja compartilhada. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com o seu grupo de família, compartilhe no seu grupo de trabalho e leve luz ao coração de alguém que está necessitado. Faça essa boa ação. Faça essa boa ação. Faz um bem danado para você. Eu te espero amanhã às 7h07. Muito obrigada pela sua presença e fica aqui o beijo do meu coração para o seu coração. E lembre-se sempre, orar é a única maneira de você estar sempre bem. Até amanhã.